Olá! Qual é o melhor exercício para você viver mais e melhor? Imagine se um simples número pudesse transformar sua energia, disposição e até sua qualidade de vida. Já pensou nisso? Será que ir à academia algumas vezes por semana realmente é o suficiente para você viver ao máximo? Prepare-se para descobrir como o VO2 Max, esse marcador poderoso, pode ser o diferencial que você estava procurando. Hoje eu vou revelar um parâmetro científico que pode revolucionar a sua saúde e longevidade, seja você jovem ou mais experiente. E melhor, você vai aprender como medir esse segredo em casa e principalmente como treiná-lo para ter uma vida mais longa e com mais saúde. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E me conta, você pratica exercícios? No mínimo uma caminhada ou é sedentário? De que parte do Brasil e do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Quando falamos em condicionamento físico, a maioria das pessoas pensa em músculos fortes ou resistência para caminhadas mais longas. Já fiz alguns vídeos sobre o assunto e sim, é muito importante ter músculos fortes, mas hoje nosso foco é outro, a capacidade aeróbica, o motor do seu corpo. Ela é medida pelo VO2 Max ou VO2 máximo, o maior volume de oxigênio que seu corpo consegue utilizar por minuto, isso por quilo de peso. Em termos simples, o VO2 Max mostra como seus pulmões, coração e músculos trabalham juntos para te manter ativo e cheio de energia. E quão bem eles estão em sintonia. E por que isso importa tanto? Porque se você se sente ofegante ao subir poucos lances de escada ou carregar algumas sacolas, seu corpo não está usando oxigênio de forma eficiente. É como se fosse uma diferença de um carro 1000 e um carro mais potente, uma Ferrari, por exemplo. Quanto maior o VO2 Max, mais fôlego você vai ter e mais fácil se torna para realizar qualquer atividade. E tem mais, o VO2 Max é o segredo para a longevidade. Estudos de longa duração, acompanhando milhares de pessoas por décadas, mostraram que quem tem maior VO2 Max vive mais e melhor. Essas pesquisas revelam que um VO2 Max elevado está ligado a um risco muito menor de morrer por qualquer causa, incluindo doenças cardíacas, câncer e outras enfermidades graves. Em um desses estudos, pessoas com alto condicionamento físico tinham até 4 vezes menos risco de mortalidade em comparação com aquelas com baixa capacidade aeróbica. Estou falando em 400%. O que você acha? É pouco ou muito? E o mais interessante, diferente de outras métricas de saúde, como colesterol, glicemia, pressão, com o VO2 Max, quanto mais alto, melhor. E vou te contar o segredo. Não existe idade limite para começar a melhorar. Mesmo idosos podem aumentar o VO2 Max com o treino certo. Ah, você pode pensar, mas eu já sou velho. Tem um ciclista que começou a medir sua capacidade aeróbica com 101 anos e ele conseguiu evoluir até os 103. Então você tá novo, viu? Já se imaginou ter vitalidade de uma pessoa décadas mais jovem? Qual é o número mágico então? Talvez você já tenha feito um teste de esforço em esteira ou bicicleta ergométrica e se deparou com a sigla METs, que é equivalente metabólico. Passar de 14 METs coloca você em um grupo de menor risco de mortalidade. E olha, não é necessário ser um atleta olímpico para alcançar mais de 14 METs. Com treino consistente, mesmo após os 60 anos, é possível atingir e até ultrapassar essa marca. Uma vez um paciente meu, de 85 anos, foi fazer um teste ergométrico com meu colega e ele me parou no corredor do hospital para me dizer que ele tinha atingido 14 metros. Hoje, esse meu paciente já passou dos 93 anos e está vivendo muito bem. Por outro lado, se você leva uma vida sedentária, prepare-se. Seu VO2 Max tende a cair com a idade, tornando tarefas simples cada vez mais desafiadoras, mais difíceis. E essa queda pode ser mais rápida do que você imagina. Por isso que aqui no canal eu insisto em atividades físicas. Mesmo caminhada faz diferença. Qual é o preço de um VO2 Max baixo? Você começa a se cansar rapidamente em atividades do dia a dia, subir escadas, vira um sacrifício, você tem que parar várias vezes, se recuperar um pouco e depois continuar. E até brincar com seus filhos ou netos pode te deixar sem fôlego. Com o tempo, essa falta de fôlego afeta a sua independência, que é uma consequência séria e preocupante. E não se engane,
pensando que o passado atlético te protege para sempre. Se você para de treinar, sua capacidade aeróbica despenca. Pesquisas mostram que sem treino, o VO2 max pode cair até 15% por década. Mas com o treino regular, essa queda pode ser reduzida para cerca de 6% e em certos casos pode até subir. Ou seja, eu estou te dando um alerta. Temos que começar já. E a constância, a chave para manter sua forma e vitalidade por muitos anos. Vamos pensar em tarefas simples para continuar morando sozinho ou sozinha aos 80, 90 anos. Você precisa pelo menos de um VO2 max de 18 ml por quilo por minuto. Para carregar sacolas do mercado, algo em torno de 20. Se você não cuida do seu condicionamento aeróbico, em poucos anos você vai precisar de ajuda para tarefas básicas que hoje você faz sem nem pensar. Você vai perder sua independência. Cuidar do VO2 max não é só questão de estética ou performance esportiva, é sobre qualidade de vida e autonomia em todas as fases da vida. Vou falar dos 4 benefícios impressionantes e logo em seguida vou falar sobre um teste que você vai poder fazer aí na sua casa para ver como vai seu desempenho aeróbico. 4 benefícios de ter um VO2 max alto. Primeiro, melhora o fluxo sanguíneo e o desempenho sexual. Um condicionamento melhor resulta em mais vasos sanguíneos e melhor circulação. Isso ajuda na saúde cardiovascular e também na função sexual, melhorando ereções e diminuindo o risco de disfunção erétil. Segundo benefício, menos estresse. Você sabe que exercícios aeróbicos em intensidade moderada ajudam a regular hormônios, incluindo cortisol, melhorar o humor. Meia horinha de natação ou de bicicleta ou passeando no parque já dá aquela espairecida na mente. Benefício número 3, mais facilidade para usar gordura como energia. Ao elevar seu VO2 max, você aumenta seu limiar de lactato e seu corpo passa a usar mais gordura como combustível. Isso melhora a flexibilidade metabólica e ajuda a manter o peso. Então, metabolismo turbinado. Benefício número 4, energia que não acaba. Um VO2 max alto significa mais mitocôndrias, que são usinas de energia dentro das suas células. Resultado, menos fadiga e mais disposição para tudo, do trabalho ao lazer. E eu te pergunto, qual desses benefícios deu aquela motivada para começar a treinar hoje mesmo? E agora eu vou te mostrar como medir seu VO2 max em casa. Se você não tem um teste ergométrico ou tem um teste muito velho, você pode medir seu VO2 max de 2 maneiras, dependendo do seu físico. A primeira maneira é o teste de Cooper. Você já deve ter ouvido falar em Cooper. Como você deve fazer? Antes, aqueça-se de forma leve. Você vai ter que correr por 12 minutos numa pista plana e sem obstáculos. Bota o cronômetro para funcionar e corra. Ao final, veja quantos metros você percorreu. Quanto mais você correu, maior a sua capacidade aeróbica. Se você nesses 12 minutos fez menos de 1,5 km, sua capacidade está baixa, VO2 max menor que 22. Se conseguiu mais de 2,7 km, está melhor e reduz muito o seu risco de mortalidade. É um teste simples, mas é eficaz para quem tem até 50 anos e consegue correr, né? Claro, se você tem 60 anos e correu 3 km em 12 minutos, você está ótimo. Vou deixar a tabela aqui porque tem diferença de idade entre homens e mulheres. Faça o teste e dê a checada na tabela. Agora, você pode pensar, eu tenho artrose no joelho, não consigo correr porque posso tropeçar e cair. Tem o segundo teste, o teste da caminhada de 2 km. Como que é feito esse teste? Primeiro, escolha o local, né? O percurso deve ser plano, sem subidas e descidas e livre de interrupções, sem semáforos, sem cruzamentos, sem buracos. É fundamental que a distância seja exata de 2 km. Por exemplo, uma pista já marcada ou um parque que o trecho já está medido. Antes de começar, faça 5 a 10 minutos de aquecimento leve, caminhada suave, alongamento. Isso ajuda a preparar o corpo e evita que você largue já ofegante. Caminhe os 2 km o mais rápido que puder, porém sem correr. A regra é que pelo menos um pé permaneça em contato com o chão o tempo todo. Tente manter um ritmo firme e constante até completar a distância. Assim que terminar os 2 km, pare o cronômetro e anote o tempo total em minutos e segundos. Meça a frequência cardíaca imediatamente ao final. Se você usar um monitor de pulso, verifique o valor ao cruzar a linha de chegada. Caso não tenha monitor,
conte os batimentos aqui no pulso, 10 segundos e multiplique por 6. Esse teste pode ser utilizado para avaliar a capacidade de pessoas até com doenças cardíacas e pulmonares. Você tem que saber o tempo que você completou os seus 2 km, a frequência cardíaca final, a sua idade e o seu IMC, que é o peso por quilo, dividido pela altura em metros ao quadrado, ou seja, você tem que dividir 2 vezes. A minha, 80 quilos divididos por 1,8, que é 24,6. Vou deixar a tabela aqui. E melhor, vou deixar o link para a calculadora também aqui. E também tem aplicativos que você pode baixar no seu celular que podem mostrar o tanto que você percorreu. Mas prepare-se, pois logo mais vou te revelar um truque simples que pode turbinar a precisão desses testes e te dar insights surpreendentes sobre a sua saúde. Fique ligado! Você já se perguntou por que ficamos sem fôlego quando ficamos doentes? Você já deve ter percebido que ao pegar um resfriado, uma gripe, seu fôlego cai e muito. Em casos leves, o VO2 max pode cair cerca de 5%. Com febre ou bronquite, pode passar de 20%. Isso acontece por conta da inflamação, aumento de frequência cardíaca, menor capacidade pulmonar e maior gasto de energia para o sistema imune. Quem fuma piora muito. Em média, fumantes têm 10 a 20% menos VO2 max do que os não fumantes. Ter um bom VO2 max não é só para dias de saúde, mas também para te proteger quando a doença chegar. Você precisa ter fôlego de reserva. Se você não tem um VO2 max razoável, mas bem no limite, ao ficar doente, pode ficar totalmente sem reserva. Para um idoso morando sozinho, isso pode significar precisar ir ao hospital, precisar de ajuda para atividades rotineiras. Para alguém de 30 ou 40 anos, pode significar ficar exausto com qualquer esforço extra. Ter uma capacidade aeróbica um pouco acima do normal ajuda você a encarar doenças ocasionais sem perder tanto a autonomia ou o bem-estar. Como treinar para melhorar? Vou te dar 3 opções, claro que tem outras. O primeiro e o mais fácil é a zona 2 de treinamento. Treino aeróbico moderado. A zona 2, você pode caminhar rapidamente, nadar ou andar de bicicleta. A maior parte do seu treino aeróbico deve ser nessa zona de intensidade, chamada zona 2. É aquela intensidade que você consegue respirar pelo nariz ou manter uma conversa curta, embora com um pouco de esforço. Não é caminhar parando para sentir o cheiro das flores. Nessa zona, o corpo otimiza o uso de gordura como uma fonte de energia e cria mais capilares nos músculos, melhorando a circulação. Recomenda-se que 80% do nosso exercício aeróbico seja nessa intensidade. Segundo é o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade. O HIIT é quando fazemos tiros curtos e intensos seguidos de períodos de recuperação. Por exemplo, você corre 30 segundos e anda 2 minutos, mas tem que correr forte e depois recuperar bem. Isso gera muito lactato nos músculos e nos intervalos o corpo aprende a se livrar dele mais rapidamente, aumentando o VO2 max. Pode fazer intervalos de forte e fraco até chegar a 18, 20 minutos no total. Estudos mostram que intervalos de 2 minutos de alta intensidade são muito eficazes, mas comece com menos, 30 segundos, e daí pode ir subindo com o passar do tempo. Mas lembre-se que se você associar o HIIT à zona 2 de treinamento, um dia outro, os dois se complementam. E o terceiro é o protocolo nórdico. Imagine o protocolo nórdico, que é uma receita rápida para dar um turbo no seu fôlego e na sua energia, mesmo se você não tiver muito tempo ou não gosta de exercícios longos. É um jeito de exercitar o coração e pulmões de forma mais intensa, mas por um tempo mais curto. Pense nele como uma caminhada turbinada, dividida em etapas. Primeiro o aquecimento, 4 minutos, você vai acordar o corpo, aquecer seu motor. Comece caminhando bem tranquilo, sabe, como se estivesse passeando pelo quintal ou dentro de casa. Segunda fase é a subida na ladeira. São 4 minutos também. Agora a gente vai subir a ladeira. É a parte mais forte do exercício. Vamos desafiar um pouquinho o coração e os pulmões para eles ficarem mais fortes. Se você não tiver ladeira, você pode aumentar o ritmo da caminhada para ficar um pouco sem fôlego. Se estiver de bicicleta, aumente um pouco a força para pedalar, um pouco mais pesado. Tem que sentir que está trabalhando um pouco mais, mas ainda conseguindo respirar e falar frases curtas. Não precisa correr, é só acelerar um pouco o passo ou a pedalada. Terceira fase, o descanso, caminhando, né? 4 minutos também.
É como chegar ao topo da ladeira e agora descer para recuperar o fôlego, mas sem parar de se mexer completamente. E depois você vai repetir a subida e a descida. Vamos repetir essa subida na ladeira 4 minutos e descanso caminhando 4 minutos leve por 4 vezes no total. Pronto. Você se somar o aquecimento, começo e os 4 ciclos de subida e descida vai dar uns 20 a 22 minutos de exercício no total. É rapidinho e você não precisa se esforçar tanto até o final, como é o caso do HIIT. Mas há um detalhe crucial nesse tipo de treinamento que poucos conhecem, que pode transformar radicalmente seus resultados. Está no lactato. Antigamente as pessoas achavam que o lactato era um grande vilão. Dava dor muscular, você mal conseguia se mexer nos dias depois de um treino mais pesado. O ácido lático, o lactato, é produzido quando exigimos muito dos músculos e falta oxigênio para produzir energia de forma aeróbica. Mas aqui vai a reviravolta. Um bom condicionamento significa produzir menos lactato para a mesma intensidade de exercício e eliminar o lactato mais rápido durante as pausas. Por isso o treino de zona 2 para diminuir a produção de lactato e o HIIT ou o protocolo nórdico para aumentar a remoção de lactato são tão importantes e se complementam. Assim você ganha fôlego para aguentar mais tempo, seja no esporte, na corrida, nas atividades do dia a dia. Mas lembre-se, o importante é se mexer e cuidar da saúde. O protocolo nórdico, HIIT, são só uma sugestão, mas o melhor exercício é aquele que você gosta e consegue fazer com segurança. Se tiver qualquer dúvida, pergunte ao seu médico, a um profissional de saúde, de educação física, tá bom? Ele vai dar a melhor dica no seu caso. E parabéns pela iniciativa de querer se exercitar e viver com mais saúde e energia. Melhorar o VO2 Max não é um objetivo só para atletas de elite, é para você, para seus pais, para seus amigos, para todos viverem com mais saúde, independência, energia. Por isso, compartilhe o vídeo. E se gostou, assista meu vídeo sobre testosterona, como aumentá-la naturalmente, e meu vídeo sobre café. Café faz bem ou faz mal para o seu coração? Meu nome é André Vanber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Um grande abraço!